E aí, cubistas, beleza? Hoje eu vou começar uma nova série de vídeos aqui no canal que eu vou chamar de Dicionário Cubístico. Muita gente de vez em quando me pergunta nos comentários sobre algum termo ou pede mesmo para eu fazer algum tipo de vídeo nesse estilo. Então eu resolvi começar aqui a fazer essa série de vídeos. Se vocês gostarem, deixem nos comentários, eu vou fazer mais edições. Mas essa primeira aqui eu vou falar sobre 15 termos, claro, relacionado ao mundo do cubo, mas especialmente nos ambientes do campeonato. Então eu vou falar sobre 15 termos que você vai ouvir bastante caso você vá para um campeonato. Então, como sempre, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo. Entre no nosso grupo de Discord, o link tá aqui na descrição, onde fica a descrição de todos os vídeos. E lá a gente sempre tá interagindo e tem um robô que notifica vocês sempre que lançar um vídeo novo ou quando eu entrar ao vídeo em alguma plataforma. E claro, a OnCube, a loja oficial que patrocina o canal, eles têm cubos excelentes por um ótimo preço, vários cubos legais lá, inclusive o Valk Elite M, que é o cubo que eu uso, tá lá na loja agora. Então entra aqui na descrição e se for comprar lá, utilize meu cupom de desconto VICENZO ao final de todas as suas compras para te ajudar com o preço final delas. Então, como eu disse, eu vou explicar 15 termos aqui e o primeiro deles vai ser o termo solves. É a primeira coisa que eu vou falar aqui para começar já o vídeo e explicar o básico do básico. O que é uma solve? Quando você pega e embaralha um cubo e resolve ele, o que você está fazendo é fazer uma solve. Solve é cada uma das suas resoluções. Então, é algo bem básico aqui, mas eu acho que era importante começar com isso, porque muita gente não sabe o que é solve. Então, resumindo bastante, solve é basicamente cada uma das resoluções que você faz no cubo. Então, cada resolução que você fizer no campeonato é uma solve. Cada solve de treino que você fizer, acabei de falar solve, mas cada vez que você resolver o cubo treinando, você está fazendo uma solve. E é só um jeito de facilitar a comunicação. Então, cada uma das suas resoluções a gente chama de solve. O próximo termo, e agora eu vou começar a entrar aqui em penalidades, é o +2, e você vai ouvir isso bastante nos campeonatos. O que é o +2? Assim que você acaba uma solve em um campeonato, você pode ter alguma penalidade por uma série de motivos. E um deles é o +2, que vai adicionar 2 segundos no tempo final da sua solve, e ele pode acontecer por diversas maneiras. A mais comum é quando você está lá resolvendo muito rápido, e você está numa PLL, por exemplo, você acaba esquecendo ou o cubo dá uma travada e você não consegue fazer o último movimento. Então o cubo acaba faltando um movimento para ser finalizado. Isso adiciona uma penalidade de 2 segundos no tempo final da sua resolução. Existem várias outras formas de você tomar um +2. Se você passar dos 15 segundos de inspeção, mas não passar dos 18 é outra. Se você começa com a mão, essa parte aqui da mão, na verdade, ao invés de começar com a ponta dos dedos, você pode tomar um +2 também. Se você encosta no cubo depois que acaba, também pode ser um +2. E tem várias outras formas, inclusive eles são cumulativos. Se você toma um +2 por passar da inspeção e o cubo acaba faltando movimento, ele pode somar e você acaba tomando um +4, um +6 também é possível. Então, mas é basicamente uma penalidade que você toma por algo que você fez que não corresponde às regras da WCA. Se você quiser saber todas as formas possíveis de tomar um +2, você pode ler as regras de campeonato, que inclusive recomendo bastante que vocês façam isso, que vai te dar uma clareza um pouco melhor sobre que cenários vão te dar uma penalidade, mas em suma, na maior parte dos casos vai ser porque faltou um movimento para finalizar o cubo. Uma outra penalidade que também é bem comum é o DNF. O DNF anula o seu tempo, ele significa Do Not Finish, ou seja, não terminou ou não completou a solve, se você preferir chamar dessa forma. E ele acontece de várias formas. Uma das principais é quando faltam 2 ou mais movimentos para finalizar a solve. Então você acaba e o cubo não está resolvido, não falta um movimento, falta 2 ou mais. Nesse caso você vai tomar um DNF e o seu tempo é anulado. Outras formas bem comuns de tomar um DNF é por você não ter começado o timer. Então, quando você coloca a mão no cronômetro dos campeonatos, ele demora um certo tempo para ele ativar a luzinha verde e começar a rodar quando você tira a mão. Então, se você acaba sendo um pouco apressado e você começa a resolver sem ter disparado o cronômetro, você também vai tomar um DNF. Inclusive, essa penalidade é uma que eu já tomei bastante por se começar um pouco apressado. E, em suma, é basicamente isso, mas tem algumas outras coisas que podem te gerar um DNF, que você pode ler as regras da WCA se quiser ser um pouco mais aprofundado, mas as mais comuns são essas duas que eu falei aqui mesmo. DNS é um pouco menos comum e não muita gente fala sobre ele.
significa do not solve, ou seja, você nem começou a resolver. Então vamos supor que você está cansado do campeonato, você se inscreveu para o 5x5, por exemplo, e você não está afim de participar, você chega no delegado e fala, cara, não vou participar, não estou afim de participar do 5x5, então ele vai colocar DNS nos seus tempos, que significa que você não resolveu. Ou então você está sem perspectiva e não quer fazer a última resolução, você fala lá que não quer resolver e eles te dão o DNS, do not solve, e o seu tempo é igualmente anulado. Lembra que eu falei do DNF agora há pouco? Agora vamos começar a falar um pouco sobre a parte mecânica do cubo. E uma forma de você tomar DNF no campeonato é com um Corner Twist. Corner Twist é quando, naturalmente ou não, um dos cantos do seu cubo acaba virando. E ele pode acabar dessa forma, ou no meio da sua solve você percebe que tem um canto invertido. E isso acontece às vezes porque o cubo está um pouco solto, né? Então você acaba girando muito rápido e a peça acaba enroscando e o canto vira. Isso é bem normal de acontecer. Se você acontecer no último giro isso por algum acaso, você parar o cubo com um canto virado dessa forma aqui que eu mostrei, isso vai ser um DNF também, porque o cubo não está completamente resolvido. Ou então você pode acontecer no meio da sua solve, então você tá lá resolvendo, um canto virou, você não percebeu, e aí chega algum momento da solve e você percebe que o canto tá invertido, você pode desvirar ele lá para deixar o cubo resolvido e poder acabar a sua resolução naturalmente, mas em suma o Corner Twist é basicamente isso. Outra coisa mecânica do cubo que pode acontecer, que é bem comum também, são os lockups. Às vezes o cubo não está regulado, não é muito bom por algum motivo, e aí você está fazendo um giro, está fazendo um algoritmo, e o cubo dá uma travada e você fica travado aqui com a mão, você não consegue mexer. Isso é o lockup, é basicamente esses travamentos que acontecem. Acontece com bastante frequência, acontece com todo mundo, já aconteceu comigo várias vezes em campeonatos, em casa também. Especialmente quando você tá nervoso, às vezes sua mão tá tremendo um pouco, e aí por causa disso você acaba tendo um pouco mais de imprecisão e a sua solve acaba travando mais do que era para acontecer. Então o lockup é basicamente quando você tem um travamento ao longo da sua solve. Uma outra coisa que bastante gente pergunta também, que você vai ouvir nos campeonatos, é o cubo main. O que é esse cubo main? É basicamente a marca, o modelo de cubo que você usa. Então, por exemplo, pro 3x3, o meu main, que é o cubo que eu utilizo, é o Valk Elite Magnético. Então, o seu cubo main é o cubo que você utiliza para aquela modalidade. Então, vamos supor que pro Pyraminx você utilize um Pyraminx da GAN. O Pyraminx da GAN é o seu Pyraminx main. É basicamente isso, é bem simples. O modelo do cubo que você usa, o modelo da marca que você usa para esse cubo é o seu cubo main. Em complemento ao cubo main, a gente tem o cubo backup. Backup, muita gente pergunta e tem um pouco mais de dúvida, mas é basicamente o seu cubo reserva. Então, no meu caso, o meu cubo reserva pro 3x3 é o TMS, que por coincidência ou não, realmente é o cubo que eu estou usando no momento, porque o meu Valk Elite, que é o meu main, que eu falei anteriormente, ele tá com um pequeno defeito lá nos ímãs, eu preciso fazer uma pequena troca lá que eu ainda não acabei não fazendo. Então eu tô utilizando o TMS para fazer o vídeo aqui agora, então ele virou meio que o meu cubo main temporariamente. E essa é a função do cubo reserva. Caso aconteça algum problema, você perca ou quebre o seu cubo principal, o main, você troca e começa a utilizar o seu cubo reserva. Algumas pessoas têm dois iguais, né? Então eu tenho 2V V2Ms pro Square, porque como é uma modalidade que eu gosto muito, caso aconteça algum problema com o meu cubo principal, eu tenho um cubo muito parecido para poder utilizar também. Não é obrigatório, você não precisa ter um outro cubo, mas tem um pessoal que tem, para caso aconteça algum problema com o seu cubo principal, você troque e acabe utilizando o seu backup. Então, quando você vai no campeonato, você faz algumas solves, né? Como eu já disse lá, o significado de solves, cada um dos tempos que você faz. E nisso, você tira uma média dos seus tempos. Geralmente, você vai fazer 5 tempos, então você vai resolver um cubo 5 vezes. O seu melhor e o seu pior tempo vão ser descartados. Então, supondo que você fez os tempos 1, 2, 3, 4 e 5, só para ficar um pouco mais fácil aqui agora. O seu melhor tempo foi o 1 e o seu pior tempo foi o 5. Esses dois tempos vão ser retirados da média. E os 3 tempos médios que sobraram, então o 2, o 3 e o 4 nesse exemplo, eles vão ser somados e divididos por 3. E no final das contas, eles vão dar a sua média. E a média é muito mais importante que o seu melhor tempo, que eu já vou falar daqui a pouco, porque são as médias que definem os campeonatos. Então não é o melhor tempo se você fez 5 segundos, se você fez 3 segundos de melhor tempo, isso não importa. O que importa é se você fez a melhor média ou não, e assim os campeonatos são ranqueados. Além da média, a gente também tem o single, que eu já meio que falei agora há pouco, que é um tempo único também. Ele é bem parecido com o solve, né? Você pode ter vários singles,
mas geralmente a gente utiliza single para falar do nosso melhor tempo da solve. O melhor single dessa solve, dessa média que eu citei anteriormente, foi o 1, então esse foi o seu melhor single da média, digamos assim. Agora, um termo que você vai ouvir bastante é o PB. PB significa Personal Best, ou então o melhor tempo. Quando você está no campeonato, né, e você acaba conseguindo um tempo melhor que você já tinha, o melhor tempo que você já fez na sua vida em um campeonato, você bateu o seu PB em campeonato. Então vamos supor que o seu recorde no 3x3 em campeonato era 15.24, você faz lá um 14.31, só chutando números aqui. Então esse 14.31 virou seu PB de single em campeonato. PB tem para várias coisas, tem PB de single e de média, né? Você pode ter para as duas variações, e você tem tanto em casa como em campeonato. Geralmente o pessoal usa PB em casa, PB em campeonato. PB em casa geralmente fala PB overall, que é um outro termo aí também, que se refere ao seu melhor tempo já feito na vida, né? PB em casa, seja ele em campeonato ou em casa, o seu PB overall é o melhor tempo que você já fez na vida naquela modalidade. E ultimamente tem tido um debate bem grande também sobre PB e PR. O pessoal está considerando utilizar PB para quando você fez um recorde em casa, o seu melhor tempo em casa, e PR para quando você faz o seu melhor tempo em campeonato, né? PR seria Personal Record, então o pessoal está querendo usar esse termo para campeonatos, então trocar de PB para PR, mas em suma é basicamente a mesma coisa. PB é o seu melhor tempo já feito, sem muito problema aqui, eu acredito. E agora a gente começa a entrar na área dos recordes. O primeiro deles é o NR, e todos esses recordes que eu vou falar aqui, eles podem ser tanto de single como de média. O recorde, diferente de um recorde pessoal, nesses casos aqui, são os melhores tempos já feitos em algum lugar. No caso do NR, é o National Record, ou seja, o melhor tempo que já foi feito naquele país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o NR de single de 3x3 é 5.58. Isso significa que o melhor tempo de single, no caso, já feito aqui no Brasil, no 3x3, é 5.58, e ele é o melhor tempo que já foi feito até agora, não tem nenhum tempo que foi melhor que ele, e, portanto, é um recorde nacional. Você tem recorde nacional em todos os países, não tem nomes diferentes, é tudo NR que a gente chama, e você pode ter tanto para single como para média em todas as 18 modalidades. CR é a próxima, e CR significa Continental Record, ou seja, recorde continental. E aqui tem algumas variações, mas o princípio é o mesmo do NR. É o melhor tempo já feito em cada um dos continentes. Então, o recorde sul-americano de média no 3x3 aqui no continente da América do Sul é o 7.35. Então, nenhuma média melhor que 7.35 já foi feita aqui na América do Sul. Só que o engraçado do CR é que, diferente das outros tipos de recordes, assim, melhores tempos já feitos, ele tem nomes diferentes para cada um dos continentes. Então, aqui na América do Sul, cada um dos recordes sul-americanos, né, o recorde continental da América do Sul, a gente chama de SAR, South American Record. Para a América do Norte é o NAR, né, NAR, se você preferir chamar assim, NAR, que é North American Record. Para a Europa, quando o melhor tempo já feito na Europa, é ER, seria European Record. Para a África, para o continente da África, é mesma coisa, AFR, African Record, alguma coisa assim. Para a Oceania também eu não me lembro corretamente, mas eu acho que é OCR ou OCR, se quiser falar em inglês, seria Oceanican Record, alguma coisa assim. E para a Ásia, SR, seria Asian Record. É a mesma coisa, mas só que a gente divide para cada continente para ficar um pouco mais fácil na comunicação. E por fim, finalizando os records, a gente tem o melhor de todos, que é o WR. Seria o World Record, ou seja, o melhor tempo ou média já feita na história do mundo naquela modalidade. Então, no meu caso, eu tenho um WR, eu tenho recorde mundial de média no Square, que é o 6.54, significa que ninguém nunca fez uma média melhor que essa em campeonato até o momento. E você tem WR para todas as outras modalidades, e claro que não tem nomes diferentes, porque WR é só um para single e um para média, então não precisa dividir por nenhum país, nem continente, então é WR para tudo. E o WR é o ápice assim, de recorde que você pode chegar. E por fim, acho que o último aqui agora, que não é algo bem exclusivo do cubo, mas é um termo que você vai ouvir bastante, é o pódio. O pódio é um termo que você usa para vários esportes, mas é basicamente os 3 primeiros colocados. Então, os 3 primeiros colocados do 3x3 formam o pódio de 3x3 daquele campeonato. Eu coloquei ele aqui no final, é o último termo aqui do vídeo, porque ele também acaba o campeonato, então eu achei legal de deixar ele aqui por último.
E o pódio é a última coisa que você vai ter, o último evento que tem nos campeonatos, né? Depois que acontecem as modalidades. Você tem a premiação e o pódio lá, os 3 melhores daquela modalidade formam o pódio da modalidade. E o pódio é sempre gerido pela média nos campeonatos, como eu falei anteriormente. O que serve para ranquear são as médias. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse estilo. Deixa aqui nos comentários sugestões de outras coisas que vocês querem que eu fale aqui, se vocês gostaram dessa série, é claro. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.